E por fim, eu vou passar para o professor Alex, que ele é o presidente do conselho do Fundeb aqui de Catanduva, e já tem uma pergunta que veio do YouTube aqui justamente sobre isso, querendo saber como que vai ser o Fundeb a partir de 2021, se ele não for aprovado esse ano. A palavra é sua, professor Alex. Eu vou, já que todo mundo já falou muito bem sobre tudo o que a gente pode falar sobre educação nesse momento, eu vou tocar no ponto que é o Fundeb, né? Então, realmente, graças a Deus, eu posso dizer que a gente, como sindicato, né, a POESP, temos a nossa representação aqui, né, tanto no Conselho Municipal de Educação de Catanduva, como também no Conselho do Fundeb agora, que eu comecei a fazer parte dele. Mas não foi fácil, e não é fácil em muitos municípios. Quem estiver assistindo a nossa live, né, assistir depois, vai perceber que dentro dos municípios do estado de São Paulo, mesmo do país, os conselhos de Fundeb e, às vezes, os conselhos municipais de educação estão na mão da secretaria, estão na mão do governo. Então, sindicatos, às vezes professores que querem lutar, às vezes ficam alijados dessa luta porque não conseguem participar desses conselhos, e esses conselhos são extremamente importantes. Então, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação da cidade de Catanduva, e tenho ali lutado muito, e aí tive a oportunidade de fazer parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Fiscal aí, do Fundeb, né? Esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu peguei, né, com as mãos muito fortes mesmo, para a gente poder lutar, porque o Fundeb é um fundo muito importante. E eu não sei se todos que estão assistindo a live conhecem, né, o que representa esse fundo, né, mas eu posso dar um parecer assim, geral, porque muita gente confunde. Né? Existe o que está embasado na nossa legislação, onde o Estado tem que colocar, né, o Estado e o município colocar 25%, né, da sua arrecadação, e a União 18%. Tudo isso na educação. Né? E isso não está ligado ao fundo. O Fundeb é um outro fundo, né, com outras regras, né? E aí, nesse fundo, que é um fundo especial de natureza contábil, né, ele é do âmbito estadual. Então, os impostos e as transferências, né, que são feitas dentro do município, do estado, elas são direcionadas para esse fundo financeiro aí desde 2007. E a União, né, o governo federal, ele complementa com 10%. Isso de todos os fundos, 27 fundos, né, dos 27 estados e distrito federal, eles são somados, e aí 10% é o aporte que o governo federal faz, que é muito pouco, né? É muito pouco, e nós depois eu vou falar sobre isso, sobre as novas propostas, né? Mas esse é o fundo, né? O fundo da educação, é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, e principalmente de valorização dos profissionais da educação, que antes não existia. Né? Antes existia o Fundef, que era direcionado ao ensino fundamental, e aí depois, em 2006 e aí 2007, ele foi direcionado para toda a educação básica, que dos 4 aos 17 anos, aí, né, do ensino infantil até o ensino médio. Então, ele é um fundo financeiro que a gente tem que tomar com muita atenção, porque ele é um fundo muito importante. Por exemplo, eu, quando faço parte do conselho ali municipal de acompanhamento e controle do Fundeb, eu vejo, por exemplo, no município de Catanduva, que o dinheiro que vem é essencial, principalmente para pagar os professores. Então, é um fundo financeiro que é essencial para o pagamento dos professores, porque ele tem uma obrigatoriedade de 60% para o pagamento de salários dos professores, né, na valorização dos profissionais da educação, e os outros 40% ele fica destinado a outros envolvimentos, inclusive em Catanduva, uma entidade como a PAI, ela é sustentada com um aporte financeiro que vai do Fundeb diretamente para a PAI, né, um pequeno aporte, é muito pouco, para ajudar essa instituição que também faz uma certa educação, né, um certo tipo de educação. Então, pessoal, eu queria dizer isso para todo mundo que está debatendo comigo, que todo mundo está assistindo,
que esse Fundeb ele é calculado pelos números de estudantes matriculados no ano anterior. E a gente sabe, pelas informações aí, que tem municípios que conseguem dar um valor menor de R$ 300 por aluno, mensalmente. Então, é muito baixo ainda. Além de ser um fundo muito importante, o fundo ainda é pequeno. Deveria ser um fundo muito maior, né? O governo, o Estado, deveria dedicar um valor muito maior na educação como centro ou preocupação principal. Então, esses impostos aí, e essas transferências que são a base do Fundeb, eles são redistribuídos, né? E ele foi, infelizmente, o Fundeb foi criado com dispositivos transitórios. Quer dizer isso? Ele tem um tempo determinado e o tempo dele está acabando, né? Então muita gente fala, não, o Fundeb está morrendo. E não, a gente não quer que ele morra, mas há um perigo muito grande porque há um ataque, né? O MEC, através do seu último ministro e aí todo o governo que está no atual momento, ele tem menosprezado a discussão sobre o Fundeb. Então, o Fundeb, como ele foi feito de uma forma transitória, ele tem 14 anos e ele dura até dia 31/12/2020. Então, é a data de validade dele. Se realmente chegarmos nessa data e não houve discussão, aprovação na Câmara, né, no Senado, no Congresso, a gente perde o Fundeb. Então, perder um aporte muito importante para a maioria dos municípios, pessoal. Então, a gente fala de Catanduva, mas tem municípios no Brasil inteiro, municípios que têm pouca renda, muita pouca renda. E o dinheiro do Fundeb é o que segura a educação desses municípios, o que salva creches, ensino fundamental dos municípios. E não só isso, viu? Porque ele também abarca até o EJA dos municípios. Então, é um ensino que vai das creches até o EJA, até o ensino de adultos. Então, olha como esse fundo é importante. E nós estamos nesse momento muito perigoso, pessoal. É muito perigoso. Eu acho que não só no meu caso, que sou conselheiro do Fundeb, mas toda a população, todas as entidades civis, sindicatos, têm que lutar para que esse fundo não acabe, porque vai ser desastroso para a educação brasileira. Eu digo até mais desastroso, vai ser realmente decretado o fim da educação brasileira, porque esse aporte financeiro é essencial para as escolas, para tudo, para financiamento, para bolsas, para poder valorizar os professores, para material escolar, para transporte, tudo isso está dentro desse fundo. É claro que o município complementa, no caso de Catanduva, que o complemento do município passa do valor necessário, né, mais dos 25%, porque é importante, né, o município tem essa responsabilidade, mas nós vemos aí que se esse Fundeb não for, pelo menos, mantido, né, como ele está, ou renovado, criado um novo Fundeb, a educação brasileira está passando por um risco muito grande. Então, eu quero atentar para que quem fez a pergunta aí sobre a questão do Fundeb, não sei se entendeu muito bem a minha exposição, esse perigo. Então, temos que criar armas, né? Cada um no seu município tem que buscar o seu conselho do Fundeb, seu conselho municipal de educação e lutar para que haja essa autonomia do Fundeb, e principalmente, né, que são as PECs, né? Então, nós demos duas PECs, né, duas propostas de emenda à Constituição, né, que querem incorporar o Fundeb à Constituição. Aí acaba esse negócio de renovar Fundeb, Fundef. Então, acaba essa questão, eles querem incorporar, né? Nós temos a proposta na Câmara, que está mais adiantada, e tem uma proposta no Congresso, né, no Senado, que está mais devagar. E essa proposta da Câmara, ela está querendo incorporar o Fundeb à Constituição, e ele quer também que é a chamada PEC 1515, que ele quer começar a que o aporte da União seja, aos poucos, de 15%, né? Então, seria 2021, 15%, e gradativamente vai chegar a 40%. E, nossa, imagina, se a União desse um aporte de 40% na educação brasileira, a mudança seria muito grande. Então, o desejo está ligado ao Plano Nacional de Educação, né? Então, de 2021 a 2031, né, seria esses 10 anos, esse aumento de 15% para 40% faria uma diferença enorme na educação. Essa é a PEC que anda na Câmara. Mas o governo não. O governo não quer isso aí. O governo não quer esse aumento. Na verdade, a única coisa que
que o governo propõe isso de forma, né, na verdade, o Guedes disse isso, que seria um aumento de 10% para 15% em 5 anos. Então, em 5 anos, seria um aumento de 10% para 15% no valor que a União aporta nesse fundo, né, no Fundeb. É muito pouco. Todas as pessoas que trabalham com educação, principalmente quem está nesse meio, sabe que é muito pouco. Né? Então, o MEC não fez nada. Infelizmente, o ministro ele não dialogou com a Câmara em relação ao Fundeb. Então, se não fosse o trabalho ali da Bebel, de outras pessoas, da CNTE, trabalhando para lutar por esse Fundeb, a gente não teria nada. Então, na minha opinião, assim, e para terminando assim, eu acho que deveria ser criado um novo Fundeb. Então, a proposta aí da Dorinha, da professora Dorinha do DEM, que é a PEC 1515, eu acho que seria o ideal que fosse um novo Fundeb, porque ainda mesmo com o Fundeb ainda existe muita irregularidade, né? Tem municípios que ainda recebem muito pouco, e só para ter uma ideia, né? Na verdade, 30% dos 5.500 municípios brasileiros, eles dispõem apenas do que eu disse para vocês, de R$ 300 mensais por aluno. E aí você pode dizer, mas R$ 300 é muito. Não é muito, porque dentro desses R$ 300 existe a alimentação, transporte, o professor, material, a manutenção do prédio. Então, tá vendo? Tudo isso, R$ 300 por aluno, tá sendo muito baixo. E isso, o país, a gente sabe que tem países que são quase $1.500 por aluno. Né? Nos Estados Unidos, é $1.500 por aluno para R$ 300 no Brasil. Então, olha como o fundo tá diferente. Né? Por isso que nós chamamos de fundo de valorização, né? da educação básica. E para outra informação que é muito séria, né? Nós temos 1,5 milhão de jovens fora da escola. Então, que se aumentasse esse valor, né, de 15% do governo federal para 40%, de 10%, na verdade, para 40%, então talvez esse 1,5 milhão de jovens que estão fora da escola tivessem oportunidades, né, pudessem criar outras maneiras de currículos, aí, acesso às escolas, construção de escolas, creches e tudo mais. Então, nós temos um problema muito sério, e a desigualdade, né, no Brasil ainda é muito séria. A gente sabe que 9% dos jovens que saem do ensino médio têm conhecimento básico em matemática, né? Só 9%. Então, muitos jovens que não têm feito o ensino médio da forma como deveria. E só para terminar, né? Olha o que Paulo Guedes disse sobre o Fundeb. Ele disse há uns meses atrás, ele disse que o Fundeb é, na verdade, a verba do chiqueirinho. Então, ele associou uma verba importante e essencial para a educação, ele associou ao chiqueirinho. Então, é a verba do chiqueirinho. Então, olha como o governo federal ele não valoriza a educação no Brasil. Então, Paulo Guedes, lá, o posto Ipiranga do governo Bolsonaro, disse que esse é o valor do chiqueirinho. Será que nós vamos continuar com o valor do chiqueirinho? Então, olha como é sério, né? Então, nós temos esse momento complicado de luta. Eu peço, e depois posso ficar aberto a perguntas, eu queria que todo mundo pudesse participar nos seus municípios, nas suas escolas aí, desse Fundeb, né? Uma luta, nós temos que lutar, pressionar todos os nossos deputados federais aí para que seja aprovado na Câmara o mais rápido possível e que, se acabar dia 31 e isso for perdido, a gente tem um grave problema na educação brasileira e vai ser impossível, né, dar continuidade, tá bom? Mas era isso aí que eu queria dizer, acho que eu me alonguei bastante, né? Ficou aberto a perguntas, Alex. No debate. Obrigado. Obrigado você, Alex, por essas informações tão importantes aí, da tua participação no Fundeb de Catanduva, que é histórico, né? Você representando uma entidade sindical como a POSP, você conseguir chegar junto dos pares que compõem o conselho e você ser eleito o presidente desse fundo tão importante, que a maioria das prefeituras colocam isso a 7 chaves, né? Não permite ter acesso
a sociedade ter acesso às informações. Tanto é que eu já vou fazer uma pergunta para você, antes de passar para todas as demais, que uma professora está perguntando aqui, o bônus do Estado de São Paulo, pago aos professores, é com recurso do Fundeb? Porque ainda não foi pago, se é referente à arrecadação de 2019, e nada tem a ver com a queda de arrecadação em virtude da pandemia. Você quer fazer algum comentário com relação a isso, Alex? Eu quero saber sobre o bônus, né? Que se o bônus é o dinheiro do Fundeb ser utilizado para isso. Eu até não conseguiria responder. Na verdade, a Bebel poderia responder melhor, porque eu teria que ver no âmbito estadual, né? No conselho do Fundeb estadual, para ver se esse valor entra, né? No caso de Catanduva, eu posso dizer assim que sim, bônus e todo o auxílio que dá aos diretores, o aumento, tudo isso está dentro do valor do Fundeb, sim. Então, todo tipo de recurso de manutenção, né, à educação e de valorização dos professores entra, assim. Então, provavelmente, deve estar, sim, o bônus do Estado de São Paulo deve estar, e realmente isso é uma demanda do sindicato mesmo, né? Para quem perguntou, a gente tem lutado para que seja pago, porque o dinheiro já foi orçado, né? O dinheiro do Estado de São Paulo para esse bônus já foi. Então, toda vez que o secretário recebe essa pergunta sobre o bônus nas lives que ele realiza lá no centro de mídias, ele foge da pergunta. Ele fala, mas vocês deviam estar preocupados com o salário de vocês, que a gente está pagando bem. Mas o bônus é outra coisa, não vai ter bônus esse ano. Então, eu acredito que eles estão fugindo da conversa. O bônus já foi, já estava dentro do orçamento, ele deveria ter sido pago e provavelmente ele foi usado de outra maneira. E aí a gente teria que questionar o conselho do Fundeb do Estado de São Paulo, né? Eu faço parte do município, eu não tenho esse acesso aí. Mas é muito bem citado aí pela pessoa que perguntou, realmente é algo muito sério essa questão, né? O Estado de São Paulo tem fugido dessa pergunta aí. Só complementando aí a fala do Alex, nós temos representantes dentro do Conselho do Fundeb estadual. E o Fundeb estadual tem um recurso hoje em torno de 3 bilhões de reais em caixa. Ou seja, o que o Alex está falando, né, que está totalmente correto, que o governo de São Paulo tem esse dinheiro em caixa e não paga, né, ele está dando a desculpa da pandemia para não pagar. E não é só isso, né? O governo de São Paulo está usando a pandemia, né? Tudo bem que é um momento único na sociedade mundial, mas ele está usando isso para poder implementar políticas extremamente duras para os servidores públicos. Por exemplo, ele já no primeiro momento ele já impediu o pagamento de precatórios. Ele reduziu para 10 mil reais, era quase 30 mil, ele reduziu para 10 mil. Precatório, para quem não sabe, são dívidas que o Estado tem com servidores ou com a população, né, e que o governo de São Paulo ele reduziu isso até 10 mil reais, ele paga, senão ele não vai pagar. Vai para precatório, vai saber daqui quantos anos vai receber. E uma outra coisa que ele mandou hoje, saiu no Diário Oficial de hoje, notícia extremamente preocupante, a Bebel falou a respeito no início da sua fala, que vai entrar com ação, achando meios jurídicos pela inconstitucionalidade do projeto, que o governo de São Paulo ele mandou um decreto hoje, o 65021, que vai cobrar a aposentadoria, né, dos aposentados. Os que já estão aposentados, acima de um salário mínimo, vai ter que pagar a aposentadoria. É inaceitável, incabível usar a pandemia, né, para poder tirar recursos dos servidores que estão aposentados. E a POSP, eu acredito que o Sintep e todas as entidades de classe do Estado de São Paulo vão estar entrando com ações pela inconstitucionalidade desse tipo de decreto. E ele fez através de decreto, hein? Não foi projeto de lei, não, é decreto. Decreto é um instrumento extremamente autoritário que o governo tem para utilizar isso. Para terminar o assunto Fundeb, eu só vou passar um dado, que essa semana nós fizemos uma reunião lá no Fórum Estadual de Educação, ao qual eu presido lá em São Paulo, e nós tivemos um debate muito, muito grande com relação ao Fundeb. Só para as pessoas que estão nos assistindo terem ideia, se o Fundeb não for aprovado, agora na próxima terça-feira, que ele está marcado para começar o início da sua votação, em agosto, é colocado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Então, se ele não for aprovado agora no mês de junho, no início de julho, ele não entra no orçamento para o ano que vem.
e serão 21 milhões de estudantes atingidos, prejudicados com a falta do Fundeb. É terra arrasada, é um colapso na educação no estado de São Paulo inteiro. É coisa inimaginável não ser aprovado os recursos do Fundeb. E o Fundeb, o qual o Alex estava se referindo, a nossa luta, que a Dorinha, que é uma deputada que está com esse projeto, é além de ampliar os recursos por parte do governo, que esse Fundeb seja permanente. Né? Que ele foi o Fundef por 10 anos, virou Fundeb, que acaba agora em dezembro de 2020, e aí não tem mais nenhum recurso para a educação. A proposta é que o próximo recurso, o próximo financiamento, o próximo fundo de recursos para a educação seja permanente. Serão mais de 3.500 municípios atingidos. Quase 70% dos municípios do país inteiro serão atingidos com a falta do Fundeb. Porque o fundo nada mais é que uma união entre todos os estados, entes federados e municípios que faz o seu aporte financeiro. Por um exemplo, a cidade de São Paulo, ela aplica 2 bilhões de reais e recebe 4 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia. Quem será mais atingido? Né? O próprio município de São Paulo, que vai ter mais de 753 mil alunos sem recursos para poder manter esses alunos na escola. Então, é muito sério, muito grave, é um assunto que toda a comunidade escolar está preocupada, mas toda a população brasileira tem que estar preocupada, porque todos serão atingidos. Todos que têm crianças nas escolas públicas serão atingidos pela falta do Fundeb. Obrigado, Alex, pelas informações, pela fala. Eu vou passar agora. Oi, Alex, pode complementar. Só queria complementar e dizer, né, que nós vamos estar realizando uma audiência pública, né, uma discussão sobre esse Fundeb aqui em Catanduva, no município. O nosso conselho vai propor essa audiência pública para discutir justamente essa manutenção do Fundeb, né? Então, toda a sociedade, né, todas as pessoas têm que pressionar, têm que fazer o possível para que realmente esse fundo permaneça, seja permanente aí na Constituição, e é muito importante a participação. Então, eu convido já faço esse convite aí, provavelmente a gente vai estar fazendo essa audiência pública aí no próximo mês, né, em agosto ou setembro, para pressionar, né, todo o município aqui para perceber essa importância aí. E aí vamos também tentar capitanear aí a presença de políticos, candidatos a prefeitos e tudo mais para a gente... Sim, sem dúvida. Nós estamos sendo assistidos aqui, o bom da internet é isso, né? O Brasil inteiro está assistindo. O João Palma Filho, que ele é ele foi ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo adjunto, ele foi um dos fundadores do Fórum Estadual de Educação, é professor da USP, é uma pessoa super conceituada na área de educação. Ele está nos assistindo e quando surgiu essa pergunta, ele respondeu aqui através das redes sociais. O bônus, ele é pago com recursos do Fundeb, sim. E ele deve ser gasto até o dia 31 de março do ano seguinte. Ou seja, o governo de São Paulo deu um calote na educação esse ano por não ter pago o bônus. Porque nós já estamos no mês de junho, hoje é 20 de junho, e o prazo para ele utilizar esse dinheiro do ano passado, que já estava no orçamento do ano passado, era 31 de março e ele não fez. Obrigado, João Palma Filho, pela explicação, pela participação na nossa live de hoje.